Capítulo 416. Batalhas 2. The Authors POV. Colocando minhas mãos nos bolsos, exalei enquanto uma fumaça branca subia da minha boca. Uma brisa gelada passou por mim, e o ar frio me fez tremer involuntariamente. Tinha que dizer, as manhãs em Issanor eram bastante frias. Vocês chegaram bem cedo. Movendo-me pela multidão, meus passos logo pararam enquanto eu olhava à distância, onde En, Ava, Leopold, Smalsnak e os outros já estavam esperando. Sorri para eles. Parece que todo mundo está aqui. Bem, todo mundo, exceto Angélica. Me senti meio mal por ela, mas parecia que ela estava feliz com esse arranjo. Olhando na direção de En e Ava, perguntei: vocês dois estão prontos? Sim. Ambos assentiram com firmeza. Pareciam bastante confiantes. Especialmente Ava, cujos olhos brilhavam com espírito de luta enquanto segurava sua flauta com firmeza na mão direita. Por outro lado, ao lado dela, En parecia um pouco mais ansioso, abraçando seu escudo com os dois braços. É importante notar que um pano branco cobria todo o seu escudo de cima a baixo. A intenção por trás disso era clara. Nós vamos dar o nosso melhor. Disse En, tentando parecer confiante. Isso é bom. Fingindo não ter visto o pano cobrindo seu escudo, respondi com um olhar sério. Espero que vocês passem. Internamente, eu estava um pouco preocupado. Depois de ter verificado a lista de concorrentes, eu sabia que as chances de En e Ava passarem nesta rodada não eram tão altas quanto eles pensavam. Os oponentes eram respeitáveis. Além disso, para piorar a situação, um cara era usuário de escudo e o outro era domador de bestas, não exatamente a melhor configuração para competições individuais. Ao pensar nisso, um suspiro escapuliu dos meus lábios enquanto mais uma vez vapor subia da minha boca. Gulp. O que se seguiu ao suspiro foi um baixo som de engolida. Ao me virar, meus olhos encontraram os de Leopold, que olhava para o vapor de água que subia lentamente. Minha boca se contorceu. Eu nem sei o que dizer. As recaídas dele estavam começando a ficar cada vez piores. Certo. Justo quando eu estava prestes a dizer algo para ele, de repente me lembrei de algo e me virei para olhar Ryan, que estava ao lado de Smalsnak. Ryan, a questão foi resolvida. A questão. Ao ouvir minhas palavras, Ryan inclinou a cabeça, evidentemente incerto sobre o que eu estava tentando dizer. Vendo sua confusão, eu esclareci. Sobre o que eu pedi para você fazer em Enlow e que eu te disse para ficar de olho. Uma expressão de compreensão apareceu no rosto de Ryan enquanto ele assentia. Sim, tudo já está feito. Posso ativar a conexão quando você quiser. Perfeito. As bordas dos meus lábios se curvaram para cima. Se tudo ocorresse conforme o que eu havia planejado, eu poderia finalmente recuperar minha liberdade. Claro, isso só seria possível se meu plano funcionasse e as pessoas envolvidas agissem como eu queria que agissem. Se não, tudo seria em vão. Ei! Me tirando dos meus pensamentos, ouvi alguém me chamando. Sem precisar olhar na direção de onde veio a voz, já sabia de quem se tratava. Era Kevin. Seguindo atrás dele estavam os outros. Como eles vinham do mesmo dormitório, era justo que viessem juntos. Parando a alguns metros de mim, Kevin olhou ao redor. Erguendo a cabeça e olhando para as plataformas nos galhos grossos da árvore, Kevin abriu a boca em admiração. Como diabos vamos chegar lá em cima? Portais. Disse, apontando para a distância, onde vários pequenos portais estavam sendo montados. Virando a cabeça, os olhos de Kevin se estreitaram enquanto ele tentava enxergar melhor os portais à distância. Isso faz sentido. Então, virando a cabeça para olhar atrás de mim, seus olhos logo pararam em Ava. Não é a Ava. Kevin não tentou esconder seu choque. Suas palavras foram bem altas, atraindo a atenção de todos presentes. Ava. Choque apareceu nos rostos de todos enquanto seus olhos se fixavam em Ava. Essa é a Ava. É ela. Ela parece diferente. O choque deles era compreensível, afinal, Ava era realmente alguém que costumava estar em nossa classe. Porém, havia algo que eu não entendia. Olhando para Kevin, apontei na direção de Ava. Espera, você acabou de notar? Você sabe que ela chegou ao top 64 do torneio. Ela chegou. Sim. Não havia tantas pessoas que chegaram tão longe. Para ele não ter notado nem mesmo isso era um testemunho de sua falta de preparo. Isso mostrava que operávamos de maneira diferente.
Ao contrário dele, antes de cada rodada, eu gastava muito do meu tempo estudando os perfis de cada concorrente presente. Era uma necessidade. Fiquei meio perplexo com o fato de que Kevin ainda não tivesse feito isso. Você precisa se preparar melhor, Kevin. Olhando para ele, balancei a cabeça em desaprovação. Em resposta às minhas palavras, Kevin coçou a cabeça envergonhado. A presença da Ava era tão pequena assim. Talvez não fosse nem isso que o impediu de notar, mas sim que a Ava havia mudado demais em relação ao tempo que passou no Loch. Em retrospectiva, a Ava de antigamente não tinha quase nenhuma presença. Comparada ao seu passado, a Ava atual parecia completamente diferente. Eu também não a teria reconhecido se estivesse na posição de Kevin. Acho que é provavelmente porque acabamos de te reencontrar e por isso não notamos ela. Balancando a cabeça diante de sua tentativa frustrada de remediar a situação, dei de ombros. Bem, tudo bem, não é tão importante assim. Dando um passo para o lado, decidi apresentar Kevin e os outros ao meu grupo. Vocês provavelmente já a conhecem, essa é a Ava. Oi. Olhando para os outros, Ava os cumprimentou com um sorriso confiante. Surpresa brilhava em seus olhos enquanto a observavam. É realmente ela. Era o que seus rostos diziam enquanto a olhavam. Sorrindo, apontei na direção de En. Esse cara aqui é o En, ele também chegou ao top 64. Ele é um ótimo, Q1, quero dizer, ele é ótimo em suportar golpes. Quase deixei escapar. Ignorando En, que me lançava um olhar fulminante, apresentei os outros. Esse bêbado aqui é o Leopold, essa criança é o Ryan, e, bem, esse cara é o Smalsnak. Você realmente precisava me apresentar de uma maneira tão desanimada. Smalsnak reclamou do lado. Eu ri dele. Como se o... Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Kevin caminhou abruptamente até Smalsnak e o abraçou apertado. Está tudo bem. Eu entendo suas tristezas. Sei o quão idiota ele pode ser. A boca de Smalsnak tremia enquanto ele mordia os lábios e retribuía o abraço. Você também. Sim. Meu rosto congelou ao ver a cena. Alternando o olhar de um lado para o outro para ter certeza de que não estava vendo errado, permaneci em silêncio por um bom minuto. Assim que Kevin e Smalsnak se separaram do abraço, a maneira como se olharam me lembrou de dois velhos camaradas finalmente se reencontrando após uma longa guerra. Que diabos! Então isso é algum tipo de clube que você criou para inflar seu ego? Enquanto observava Smalsnak e Kevin, ouvi uma voz suave vindo do meu lado direito. Sem precisar olhar, já sabia que era Melissa. Instantaneamente, revirei os olhos. Sim, quer saber o nome? N. Bem, que pena, se chama Clube dos Fãs da Melissa. Um clube dedicado exclusivamente a te adorar. Dissolva isso. Melissa imediatamente disse, sua expressão se contorcendo enquanto sua cabeça caía para trás. Isso é meio rude. É assim que você fala com seus fãs. Quer morrer? Já morri. Figurativa e literalmente. Vocês dois já tiveram o suficiente. Parem de discutir, o torneio está prestes a começar. Emma comentou ao lado, enquanto estava ao lado de Amanda, que nos olhava estranhamente. Assim que Emma falou, os ruídos ao fundo de repente ficaram mais altos, enquanto o som de um gong reverberava pela área. Dom! Enquanto o gong reverberava pela área, uma empolgação visível tomou conta do ambiente. Olhando para um dos monitores mágicos à distância, a elfa de antes apareceu no centro de uma das plataformas, mana emanando de seu corpo enquanto sua voz doce e melodiosa ecoava nos ouvidos de todos. Participantes da rodada de 64, por favor, subam para uma das plataformas quando seu bracelete acender. Assim que suas palavras se apagaram. VRRRR. VRRRR. O bracelete no meu pulso acendeu. Eu não era o único do grupo cujo bracelete havia acendido. Amanda e Jean também tiveram seus braceletes iluminados. Para os competidores que tiveram seus braceletes acesos, por favor, dirijam-se à arena designada. Seguindo suas palavras, as figuras imediatamente se moveram em direção às áreas de teletransporte montadas sob a árvore. Entre os aplausos altos vindos dos espectadores, figuras começaram a aparecer nas plataformas acima, uma a uma. Acho que esse é meu sinal para ir. Movendo-se ao meu lado e me dando um tapa no ombro, Kevin disse: boa sorte. Obrigado. Agradecendo a Kevin, baixei a cabeça e olhei para meu bracelete, indo em direção ao portal que levava à plataforma 3, a área onde seria minha luta. Foi.
Materializando no topo da plataforma 3, uma brisa suave e fria passou por mim enquanto minhas roupas esvoaçavam. Como estava tão alto, o ar parecia muito mais frio do que quando estava embaixo. Que vista! Murmurei internamente, maravilhado, enquanto olhava para a plataforma. A plataforma era circular e extremamente ampla, com um raio de cerca de 40 metros. Caminhando em direção à borda da plataforma, eu me encolhi um pouco ao olhar para a enorme queda abaixo. Fuop! Enquanto eu estava verificando a plataforma, foi então que uma figura apareceu em frente a mim. Logo percebi que meu oponente era um orc. Minhas sobrancelhas se franziram instantaneamente assim que ele apareceu. Isso porque toda sua presença irradiava perigo. Se eu tivesse que estimar sua força, seria parecida com a minha. Vocês dois estão prontos? Do nada, outra figura apareceu no palco. Era a árbitra. Ouvindo suas palavras, sem perder tempo com palavras entre nós, ambos assentimos com a cabeça. Começar. Assim que as palavras da árbitra se apagaram, pressionando seu grande pé contra o chão, meu oponente disparou em minha direção com uma velocidade impressionante. Com seu punho levantado, um tom verde escuro envolveu o punho do orc. Ao chegar diante de mim, ele desferiu um soco. Droga! Eu xinguei ao olhar para o punho que se aproximava. Estava tão rápido que eu não consegui reagir a tempo e, assim, fui forçado a cruzar os braços em uma posição defensiva. Bang! Logo seu punho conectou-se com meus braços, e senti uma dor lancinante percorrer meu corpo enquanto deslizava de volta em direção à borda da plataforma. Parando perto da borda da plataforma, cerrei os dentes enquanto tentava suprimir o gemido que estava prestes a escapar dos meus lábios. Inevitavelmente, falhei e gemi em voz alta. Ugh! A dor era insuportável. Parecia que todos os ossos dos meus braços tinham sido quebrados. Sacudindo a cabeça, rapidamente me recompus. Levantando a cabeça e olhando para o orc à distância, a mana dentro do meu corpo irrompeu enquanto liberava todo o meu poder. Uma expressão de cautela surgiu instantaneamente no rosto do orc. Colocando minha mão ao lado da cintura, descansei minha mão na empunhadura da espada. Parece que não posso mais lutar como antes. Capítulo 417. Um tapete vermelho e um. The Author's POV. Observando meu oponente, pensei amargamente. Parece que não posso mais me dar ao luxo de lutar como antes. Ele era simplesmente forte demais para que eu não usasse minha espada contra ele. Xiii. Desembainhando minha espada da bainha, afastei-me do meu oponente, que não me seguiu. Ficou claro que ele ficou um pouco mais cauteloso ao ver que eu liberei minha aura. Isso era bom. Me deu tempo suficiente para me preparar. Baixando a cabeça e olhando para minha espada, que não era a mesma que Malvil me dera, respirei fundo. Devagar, acalmei minha mente enquanto sentia o cabo da espada em minha mão. A espada parecia um pouco estranha, mas estava tudo bem. Eu não planejava usar o estilo Cake ainda, então não havia necessidade de me preocupar com essa estranheza. Apesar do fato de que Malvil disse que a espada estava pronta para uso, na realidade, ele estava apenas parcialmente certo. Deixando de lado o fato de que ainda estava selada, seu corpo era curto demais para que eu a usasse corretamente. Tinha cerca de meio metro de comprimento. Supostamente, ela deveria aumentar de tamanho à medida que eu desbloqueasse os selos. Na verdade, segundo Malvil, uma de suas características desbloqueáveis era que poderia se alongar para o tamanho que o proprietário quisesse. Parecia interessante, mas, sim, eu precisava desbloquear o primeiro selo antes de poder fazer isso. Uma pena, já que eu realmente gostava de sua principal característica. Respirando fundo novamente, movi minha espada para frente e desenhei um círculo no ar. O tempo que levei para desenhar o círculo foi de apenas meio segundo. Enquanto desenhava o círculo no ar, um anel translúcido surgiu de repente na minha frente. Seguindo o primeiro anel, usando o menor tempo possível, desenhei mais anéis. Em poucos segundos, já havia formado 3 anéis. Bang! No momento em que o terceiro anel se formou, com um estrondo poderoso, o orc avançou novamente em minha direção. Ele provavelmente já havia me analisado o suficiente. Como ele é tão rápido! Exclamei mentalmente ao vislumbrar o orc vindo em minha direção. Apesar de seu tamanho, a velocidade do orc era extremamente impressionante. Antes que eu percebesse, ele já estava diante de mim. Levantando o punho, ele novamente socou em minha direção. Percebendo seu ataque pelo canto do olho, percebi instantaneamente que seu ataque era muito mais rápido e poderoso do que o anterior. Felizmente, desta vez eu estava pronto.
Deixando escapar um grito e olhando para trás, onde havia um enorme precipício, dei um passo para trás, em direção ao nada. No momento em que dei esse passo, o punho do orc e seu movimento hesitaram, e suspiros audíveis puderam ser ouvidos na parte inferior da arena. Essa era a reação exata que eu esperava. Vá! Acenando com os dedos, com um suave som de vento, um dos anéis se moveu em direção ao meu lado esquerdo, bem abaixo do meu pé direito. Svoxolhos. Seguindo o primeiro anel, outro se moveu em direção ao meu lado direito, aproximadamente na altura da cintura. Tensionando minha perna esquerda, saltei e usei o anel como apoio para meu pé direito. O orc, que agora havia percebido o que estava acontecendo, socou novamente em minha direção, enquanto um estrondo sônico seguia seu golpe. Infelizmente, já era tarde demais. Impulsionando-me a partir do anel, girei no ar e aterrissei suavemente atrás do orc. No momento em que pousei no chão, apertei os punhos e murmurei: atração gravitacional. Foi nesse momento que os anéis atrás de mim brilharam e o orc viu seus movimentos se tornarem repentinamente lentos. Aproveitando aquele momento, levantando minha espada no ar, desenhei mais e mais círculos. Cada vez que desenhava um círculo, eu impulsionava na direção do orc enquanto o efeito da atração gravitacional se ativava. Cuua! Por trás de mim, o grito enfurecido do orc reverberou por toda a plataforma. À medida que mais anéis eram adicionados, mais lentos seus movimentos se tornavam. No entanto, apesar de seus gritos, continuei a desenhar mais e mais círculos. Depois de deliberar por um tempo, percebi que essa era a melhor tática que eu poderia usar fora de ir com tudo utilizando o estilo cake, e parecia que estava funcionando. Infelizmente, ainda não havia anéis suficientes. Eu podia perceber que a quantidade atual de anéis que eu havia criado não era suficiente para mantê-lo à distância. Então, lançando um olhar breve em sua direção, ativei o 1. Fique parado. Disse friamente enquanto encarava meu oponente. Foi apenas por um momento, mas assim que ativei o 1 e pronunciei essas palavras, o movimento do orc parou de repente. Um profundo medo escondia-se em seus olhos enquanto ele involuntariamente dava um passo para trás. Não deixei passar essa oportunidade e desenhei mais e mais anéis antes de enviá-los em sua direção. Como havia alcançado o reino da essência para o anel da vindicação não muito tempo atrás, levou cerca de 15 segundos para cada anel se dissipar no ar. Portanto, no momento em que desenhei o 20º círculo, o orc finalmente não conseguiu se mover mais. Apesar das muitas tentativas do orc de se mover, tudo foi em vão, já que a atração gravitacional atrás de cada anel o mantinha no lugar. Kggggg. Percebendo que estava em uma situação difícil, o grito desesperado e enfurecido do orc sacudiu toda a plataforma. Enquanto ele gritava, seus olhos sedentos de sangue me encaravam. Ele tinha uma expressão que me fazia pensar que queria me devorar inteiro. É claro que eu apenas ignorei isso. Se olhares pudessem fazer algo, eu teria morrido no momento em que conheci Melissa. Baixando minha espada, pude sentir o mana dentro do meu corpo se esvair a uma taxa que eu nunca havia sentido antes. Acho que manter 20 anéis ativos ao mesmo tempo ainda é demais para mim. A despesa de manter tantos anéis não era algo a se subestimar, e eu estimava que meu mana acabaria em cerca de 1 minuto. Eu precisava acabar com isso rápido. Ainda assim, mantendo uma expressão neutra, caminhei em direção ao orc. Ao chegar diante dele, parei a cerca de 1 metro de distância. Encarando-me, o orc rosnou e rangeu os dentes alto enquanto gritava repetidamente: Kuaka! Boa luta! Levantando meu pé até que a sola tocasse seu peito, empurrei suavemente o orc para fora da arena. Kuua! Incapaz de resistir, o orc assistiu amargamente enquanto seu corpo caía da arena e despencava em direção ao chão a uma velocidade aterrorizante. Felizmente para ele, havia alguém esperando por ele embaixo. Com um simples aceno de mão, um vento suave soprou sob o orc e seu corpo parou de repente. Como todos os presentes eram representantes de cada raça, os elfos se esforçavam ao máximo para salvar o maior número possível de pessoas de morrer. Isso, é claro, não significava que você não poderia matar seu oponente, mas seria bastante difícil fazer isso na presença dos árbitros. Certificando-me de que meu oponente estava bem, a árbitra levantou a mão e gritou: Vencedor da luta, Caeru Leum. Ele prosseguirá para a fase de 32. No momento em que a voz da árbitra se apagou, aplausos estrondosos ecoaram de baixo. Fechando os olhos, suspiro secretamente aliviado. Agradecidamente, só precisei expor o anel da vindicação em vez do estilo cake. Isso foi bom para mim, pois ainda poderia mantê-lo em segredo para quando encontrasse um oponente que estivesse muito além do meu nível. Por exemplo,
Alguém cuja classificação estivesse na faixa de classificação. Eles eram o tipo de oponentes que eu poderia acabar sendo forçado a ir com tudo. Competidor, por favor, dirija-se de volta às arquibancadas. A voz da árbitra me despertou. Virando-me para ela, acenei educadamente com a cabeça e fiz o que ela me pediu. Movendo-me em direção à borda da arena, saltei. Parece que você ganhou sua luta. Ao chegar de volta à área de espera, encontrei Jim sentado quieto, olhando solenemente para as grandes projeções das lutas em andamento. Vendo que Amanda ainda não estava aqui, apenas significava que sua luta ainda estava acontecendo. Mas não se passaram nem um minuto após eu dizer essas palavras. Aplausos altos reverberaram novamente pela arena enquanto um perfil aparecia em uma das projeções. Parece que ela ganhou. Refletido na projeção estava ninguém menos que Amanda, que tinha uma expressão impassível no rosto, parecendo inabalável por sua vitória. Apesar disso, ao olhar para ela de baixo, percebi que ela estava visivelmente cansada pelo movimento irregular de seu peito. Tirando meus olhos de Amanda, virei para olhar para Jim. No momento, seus olhos estavam fixos em uma projeção específica. O que você está olhando? Olhando na direção em que ele estava olhando, meus olhos instantaneamente brilharam de interesse. Kevin contra Gilbert. Agora isso é interessante. Dada toda a drama que aconteceu entre os dois, havia muita animosidade entre eles. Sem dúvida, seria uma boa luta. A luta ainda não havia começado, mas na tela, eu podia ver Gilbert falando mal de Kevin, que apenas estava lá com uma expressão indiferente no rosto, sem se importar nem um pouco com o que ele estava tentando dizer. Cruzando os braços, olhei para Jim. Onde estão os outros? Eles também estão lutando. Ali. Levantando a mão, Jim apontou para 3 projeções diferentes. Eram, respectivamente, Ava, En e Emma. No momento, todas as suas lutas ainda não haviam começado, pois estavam esperando as lutas do primeiro lote terminarem. Parece que Ava está lutando contra um anão, enquanto En está lutando contra um elfo. Olhando cuidadosamente para os oponentes, minhas sobrancelhas se franziram. Como já havia memorizado os perfis de todos os competidores presentes, percebi que eles estavam enfrentando oponentes difíceis. Das duas, Ava foi a que ficou em desvantagem, já que seu oponente era de classificação. Embora Ava fosse uma domadora de feras e não lutasse sozinha, ainda assim achei difícil acreditar que ela pudesse vencer sua luta. A diferença parecia grande demais. Por outro lado, o oponente de En era um pouco mais gerenciável. Mas ainda assim seria difícil para ele, já que, assim como Ava, ele também era apenas de classificação. Na verdade, a menos que tivessem muita sorte, não via a possibilidade de eles vencerem. É melhor eu ficar de olho neles agora. Quem sabe, eles podem acabar conseguindo uma surpresa. Depois de tudo, eles tinham muita experiência depois de terem treinado comigo por muito tempo. Talvez eu estivesse sendo pessimista demais. Tirando os olhos deles, olhando ao redor das outras projeções, meus olhos logo pararam em uma projeção específica. Minhas sobrancelhas instantaneamente se franziram com força. Essa deve ser Emma, mas quem é seu oponente? Depois de um tempo, meus olhos se abriram amplamente ao ver Emma encarando seu oponente. A princípio, não prestei muita atenção, mas, após olhar novamente para seu oponente, meu coração disparou. Focando meus olhos na figura de Aron, levantei-me da cadeira. Droga, embora eu tenha levado essa possibilidade em consideração, realmente achei que não ia acontecer. Dando uma espiada na arena de Kevin, baixei a cabeça e enviei uma mensagem rápida para Ryan. Dê-me o comando, rápido. Capítulo 418. Um tapete vermelho e 2. The Author's POV. Isso não é bom. Olhando para a projeção onde Emma e Aron apareceram, meu rosto escureceu e meu coração acelerou um pouco. De repente, senti uma previsão ominosa. Eu deveria ter visto isso vindo. Eu deveria ter percebido a possibilidade de Aron ser emparelhado com alguém como Emma. Ou melhor, eu sabia dessa possibilidade, mas ainda assim escolhi ignorá-la. Normalmente, eu não me preocuparia, mas o Aron atual não estava em um estado mental adequado. Claro que não estava. Eu me certifiquei de que não estava. Naquela época, quando tirei de dentro do prédio, eu não fui até ele apenas com o objetivo de espancá-lo para saciar minha sede de vingança. Não, as coisas eram muito mais complicadas do que isso. Depois que Vaillan e Douglas o levaram de mim, e depois que recuperei a minha compostura, eles rapidamente me devolveram a ele a meu pedido. Eu disse a eles que tinha um plano em mente.
Ambos não se opuseram, mas me fizeram prometer que não o mataria, o que não fiz. Uma vez que ganhei a permissão deles, dei a Aaron mais sedativos para mantê-lo inconsciente. Daí em diante, pedi a Ryan que criasse um pequeno chip similar ao meu e o instalasse em seu cérebro. Isso levou cerca de um dia para ser feito, e com a ajuda de uma poção, consegui remover qualquer vestígio de algo que pudesse ter acontecido com ele. Depois de aprender muito com os ensinamentos de John Nook, Ryan agora era capaz de criar uma réplica quase perfeita do chip, bem, pelo menos a parte de rastreamento, que era exatamente o que eu precisava. Após instalar o chip, também o injetei com um pouco do soro. Aquele que o monólito me injetou repetidamente. A intenção por trás desse movimento era garantir que vestígios do soro fossem encontrados em seu corpo, aumentando as ligações que o ligavam a ele, possivelmente ser 876. Claro, havia muito mais no plano do que isso. Afinal, havia inúmeras evidências apontando para o fato de que ele não poderia ser 876, mas eu já tinha uma solução para isso. De qualquer forma, o ponto era que o Aaron atual não era mais o mesmo de antes. Seu estado mental atual era semelhante ao que eu havia experimentado não muito tempo atrás. Ele agora era extremamente perigoso, e eu estava preocupada que algo acontecesse. VRRR, abaixando a cabeça e olhando para o meu relógio que acabará de vibrar, toquei rapidamente na tela. Era uma mensagem de Ryan. Permissão para acesso concedida. Ligado, desligado. Sem hesitar, pressionei o botão ligado. Levantando a cabeça e olhando na direção de onde Emma e Aaron estavam, cerrei os punhos em segredo antes de olhar para onde o árbitro estava. Ela não deveria morrer por causa disso. Espero que o árbitro não tenha problemas em interromper a luta antes que algo ruim acontecesse. Cruzando os braços e olhando na direção da luta de Kevin, rezei em segredo para que nada de ruim acontecesse. Se algo acontecesse com Emma, eu realmente não sabia como Kevin reagiria. Um silêncio sinistro envolveu a plataforma 5 enquanto Aaron e Emma se encaravam. No momento, ambos estavam apenas esperando o árbitro iniciar a luta. Enquanto os dois se encaravam, Aaron, com o rosto levemente afundado e grandes círculos negros sob os olhos, abriu a boca. Ei! Uma voz rouca e quase crocante saiu de sua boca ao falar. Emma franziu a testa ao ouvir suas palavras, no entanto, não respondeu. Ela conhecia Aaron muito bem. Embora ele estivesse diferente de seu habitual, uma aura de arrogância ainda irradiava de seu corpo. Em suma, ela não estava interessada em ouvir suas provocações. Mas não parecia que Aaron havia entendido a mensagem, pois continuou a falar. Você está próxima do Ren. O rosto de Emma congelou levemente. Suas palavras foram tão inesperadas que, por um momento, Emma quase escorregou. Felizmente, ela conseguiu se recompor rapidamente, seu rosto se tornando mais frio. Por que você está falando de uma pessoa morta? Morta. Aaron riu com desdém. Uma clara expressão de zombaria apareceu em seu rosto. Eu sei. Sua cabeça se inclinou de um lado para o outro enquanto dizia essas palavras. Levantando a mão, ele apontou para Emma. Eu sei que ele está vivo, sua vadia. Eu sei. Colocando ambas as mãos no rosto, sua voz tremia de maneira incontrolável. Eu vi, ele definitivamente estava lá naquela noite. Eu não posso estar errado. Ele está completamente fora de si. Emma murmurou suavemente enquanto olhava para Aaron. Pela forma como ele estava agindo, era uma clara indicação para ela de que Aaron havia perdido o controle. Flashbacks do que viu uma semana atrás se repetiam em sua mente enquanto ela suspirava secretamente. Ren, você realmente precisava ir tão longe. O Aaron atual era uma sombra do que ele foi no passado. Emma quase sentia pena dele. Não havia mais o seu habitual eu elegante. Tudo o que restava era uma versão dele quase insana e borderline psicopática. Comecem. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a voz do árbitro ecoou, marcando o início da luta. A primeira a se mover foi Emma. Pressionando os pés no chão, sua figura disparou em direção a Aaron. Embora Emma soubesse que Aaron era mais forte que ela, dado seu estado mental atual, ela acreditava que tinha uma chance de vencê-lo. Portanto, relutante em perder a oportunidade, ela imediatamente foi com tudo desde o início. Mana fluiu para seu corpo enquanto ela rapidamente direcionava toda sua mana para uma de suas espadas curtas. Ia! Chegando diante de Aaron, ela desferiu um golpe. Apesar de estar em um ranking inferior ao de Aaron, seu ataque não era para ser subestimado, rasgando o ar de maneira devastadora. Aaron, que acabará de sair de suas alucinações,
Não conseguiu reagir a tempo e assim conseguiu apenas desviar parcialmente de seu ataque, dando um passo para trás. Shua! Uma dor extrema percorreu o corpo de Aron enquanto uma longa cicatriz se desenhava de seu torso inferior até seu ombro direito, e a cor vermelha espirrava pelo chão da arena. Ping! 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 Dando alguns passos para trás, o rosto de Aron se contorceu de dor ao sentir o sangue escorrendo por seu corpo. Ao fundo, os gritos ensurdecedores da audiência reverberavam por toda a área. O que? Abrindo e fechando a boca, Aron não sabia o que dizer. Levantando a cabeça e olhando na direção de Emma, sua mente ficou em branco. Infelizmente, essa leve distração custou mais uma vez. Repetindo o mesmo ataque de antes, Emma reapareceu na frente de Aron e mais uma vez desferiu um golpe. Desta vez, seu ataque o atingiu diretamente no ombro. Shuak! Um gemido de dor escapou dos lábios de Aron enquanto ele tombava no chão. Com as mãos atrás das costas, Aron se arrastava para trás com medo. Levantando a cabeça e olhando para cima, na direção de onde Emma estava, Aron piscou algumas vezes. O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Por que estou perdendo para essa lixo? Uma infinidade de pensamentos cruzou sua mente em segundos enquanto seus olhos permaneciam fixos na direção de Emma. Aron não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Ele não conseguia pensar com clareza. Com os olhos se movendo por todos os lados em busca de algo para se agarrar, não demorou muito até que seus olhos se fixassem à distância. Shin. Assim que seus olhos se fixaram lá, ele de repente sentiu uma força poderosa se aproximando rapidamente em sua direção. Pelo canto do olho, ele vislumbrou a espada curta de Emma se aproximando de seu rosto. A partir desse ponto, tudo o que aconteceu a seguir ocorreu num piscar de olhos. Assim que a espada curta de Emma estava prestes a atingir o rosto de Aron, o corpo de Aron desapareceu do local, surpreendendo Emma. Oh! Então, reaparecendo em sua posição estava o árbitro, que também ficou surpreso ao encontrar a espada curta de Emma direcionada para ele. Shin. Agitando a mão, a espada curta parou abruptamente. Spurt. Mas nem um segundo após o árbitro ter parado o ataque, sangue de repente espirrou por todo o corpo dele enquanto Emma permanecia imóvel em pé com os olhos bem abertos. Vê. Você. Virando a cabeça fracamente, a última coisa que Emma viu antes de desmaiar foi o sorriso de Aron. Abrindo a boca, ele disse friamente: Espero que você mande lembranças ao rei por mim. Tump! Após suas palavras, a visão de Emma escureceu e ela caiu de bruços no chão. Enquanto seu corpo caía ao chão, o sangue jorrava de sua ferida, formando lentamente uma poça de sangue ao seu redor, e o barulho na arena diminuía um pouco. Ao mesmo tempo, em outra plataforma. Clank! Um forte som metálico reverberou pela plataforma enquanto duas espadas se cruzavam. No momento em que as duas espadas se encontraram, o ar ao redor delas explodiu. Era claro que nenhuma das partes estava disposta a ceder um único centímetro. Enquanto suas espadas estavam entrelaçadas, encontrando os olhos de Kevin, Gilbert apertou os dentes e murmurou: Lembra da vez em que eu te mandei voando contra a parede lá no lock? Aquilo foi intencional. Eu sei. Swoosholhos. Não caindo na provocação de Gilbert, Kevin levantou o pé e chutou na direção da cabeça de Gilbert. No entanto, pressionando o pé no chão, Gilbert conseguiu desviar rapidamente de seu ataque e se afastar alguns metros dele. Bang! Assim que desviou seu chute, com um grande estrondo, ele impulsionou seu corpo de volta na direção de Kevin. Levantando a espada, ele desferiu um golpe para baixo. Clank! Ao encontrar seu ataque, as espadas se intersectaram novamente. Fios de mana giravam em seus corpos enquanto os dois se encaravam e ventos circulares pressurizados disparavam para fora de seus corpos. Tump! Tump! Com fortes batidas, as duas figuras colidiram sob a tensão de inúmeros olhares, os contornos de suas espadas aparecendo aqui e ali. Com a animosidade que os dois tinham um pelo outro, nenhum deles mostrava misericórdia em seus ataques, pois cada um deles era destinado a ferir, tornando a luta excepcionalmente entretenedora para o público. Seja coração, cabeça ou até partes íntimas, ambos miravam seus ataques nas áreas mais fracas um do outro. Enquanto lutavam, do ponto de vista do público, a luta parecia equilibrada. Com nenhum dos lados cedendo um centímetro, realmente parecia que ambos estavam igualmente parelhos. No entanto, assim que o ataque de Gilbert estava prestes a cortar ferozmente a área do pescoço de Kevin, o corpo de Kevin desapareceu repentinamente do lugar onde estava em pé. Oh! Antes que Gilbert percebesse, Kevin havia reaparecido atrás dele. Surpreendido, Gilbert tentou se virar, mas já era tarde demais. Com um simples empurrão,
Para o horror de Gilbert, ele se deu conta de que estava fora dos limites e seu corpo caiu ao chão. Ah! Ah! Respirando pesadamente e olhando na direção de onde Gilbert caiu, um sorriso surgiu no rosto de Kevin. Desde o início da luta, o objetivo de Gilbert era simples: machucá-lo. Kevin, que assistiu à luta de Rain logo antes de sua partida, pensou que essa era a oportunidade perfeita para replicar sua tática. Como o foco de Gilbert estava nele o tempo todo, Kevin aproveitou isso e o levou intencionalmente para a borda da arena. Uma vez que o levou até lá, o resto foi fácil. Usando sua arte de movimento e reaparecendo atrás dele, Kevin simplesmente o empurrou para fora da arena, marcando o fim da luta. Vencedor da luta, Kevin's Voice, ele seguirá para a fase de 32. Após a queda de Gilbert, a voz alta do árbitro ecoou pelo campo. No entanto, ao contrário das expectativas de Kevin, não houve aplausos altos para receber sua vitória. Olhando ao redor, Kevin percebeu de repente que o estádio estava muito mais silencioso do que antes. Franzindo a testa, ele se moveu em direção à borda da plataforma, para ter uma visão melhor do que estava acontecendo. Olhando para as outras plataformas, foi então que Kevin viu Emma deitada no chão, com sangue jorrando de suas costas, formando lentamente um tapete de sangue vermelho ao seu redor. Ao seu redor, vários elfos tentavam estabilizar sua condição. Dali em diante, o tempo parecia parar para Kevin enquanto ele olhava imóvel para sua figura de cima. Capítulo 419. Dominação 1. The Author's POV. Correndo em minha direção, Kevin gritou. Sua voz soava extremamente apavorada. Onde está a Emma? Calma, a Emma foi levada pela equipe, o pai dela está com ela. Levantando minha mão, fiz um gesto para que ele se acalmasse. Pelo que me contaram, ela ainda está viva. Bem na hora em que Emma ia ser esfaqueada pelas costas, o juiz reagiu a tempo e desviou um pouco o corpo dela, prevenindo sua morte, mas... Fazendo uma pausa, franzi a testa. Mas o quê? Levantando a cabeça e encontrando o olhar de Kevin, suspirei profundamente. Mas, bem, não está parecendo muito bom. Ela foi atingida diretamente na coluna, então eu não sei. Aia! Como um balão murchando, Kevin deu alguns passos para trás, enquanto seu rosto perdia toda a cor. Segurando seu ombro, eu mantive em pé. Relaxa, não perca Esper. O livro. Kevin de repente gritou, interrompendo-me. Meus olhos se abriram imediatamente ao ouvir suas palavras. Colocando minha mão sobre sua boca, fiz um gesto rápido para que ele se calasse. Que diabos você está fazendo? HMM. Aumentando a força da minha mão em sua boca, sussurrei em seu ouvido. Se controle, o evento já aconteceu, o livro não pode fazer nada. Além disso, não há nada escrito nele. Você sabe melhor, já que viu o livro pessoalmente. Ouvindo minhas palavras, Kevin rapidamente se acalmou, enquanto seus olhos se tornavam opacos. Vendo isso, perguntei. Você finalmente está calmo? Kevin assentiu em silêncio. Observando-o por um tempo, tirei minha mão de sua boca. Respirando fundo, tentei tranquilizá-lo. Não se preocupe demais, tenho certeza de que ela ficará bem. Apesar das minhas palavras, eu não estava muito confiante no que dizia. A condição de Emma era bastante crítica. Felizmente, os elfos conseguiram intervir a tempo para estabilizar sua condição, garantindo, pelo menos, sua vida. Quanto a saber se ela ficaria com alguma deficiência, eu não tinha certeza. Apenas o tempo diria. Respirando fundo, virei meu pulso e olhei para o meu relógio. Permissão de acesso concedida. Ligado, desligado. Isso é o suficiente por enquanto. Tocando na tela do meu relógio, desliguei o dispositivo de rastreamento na cabeça de Aaron. Na plataforma do alto escalão, momentos antes. Um silêncio pesado pairava sobre a plataforma enquanto os olhos de todos os membros estavam fixos em uma projeção específica onde uma garota jazia no chão em sua própria poça de sangue. Alguém, vá e cuide dela rapidamente. A primeira a falar entre os membros foi a rainha élfica, cujos delicados sobrancelhas estavam franzidas. Ela estava evidentemente descontente com o fato de um incidente ter ocorrido. Virando a cabeça para olhar na direção dos outros, a rainha élfica baixou a cabeça e pediu desculpas suavemente. Peço desculpas pelo acidente, isso nunca deveria ter acontecido. KRRRR. Sobre o que há para pedir desculpas? Respondendo a ela, a profunda voz de Brutus reverberou por toda a plataforma. Apesar de não estar tentando falar alto,
sua voz ecoou pela plataforma de observação. Se um competidor morrer, que assim seja, KHRR. Apenas os fortes merecem viver. Eu concordo. Gervis assentiu ao lado, enquanto seus olhos estavam fixos na projeção à distância. Todos os competidores foram avisados com antecedência sobre a possibilidade de morte. Não podemos culpá-los por isso. Entendo. A rainha élfica relutantemente acenou com a cabeça antes de se levantar. Ainda assim, acredito que isso não deveria ter acontecido sob minha vigilância. Cada indivíduo presente representa o futuro de nossa espécie, e suas mortes poderiam prejudicar significativamente nosso futuro. Enquanto a rainha élfica falava, a única pessoa que não mudou de expressão durante todo o evento foi Octavius Hall, que permaneceu sentado em seu lugar, completamente impassível diante dos vários acontecimentos. Ninguém sabia se ele se importava ou não com o que havia acabado de acontecer. TRRR. Foi então que Octavius sentiu de repente uma vibração vindo de seu relógio. Virando o relógio, Octavius olhou para ele de maneira indiferente. Detectamos leves flutuações em um dos medidores que o monólito nos forneceu. A conexão veio e foi tão rápido que não conseguimos localizar o indivíduo corretamente, mas parece que 876 está atualmente presente. As sobrancelhas de Octavius se franziram levemente. 876. Octavius quase esqueceu tudo sobre ele. 876 era alguém que a União havia concordado em capturar em troca da trégua. Na realidade, isso era apenas uma formalidade, pois a União nunca se preocupou em investir muito esforço para capturá-lo. Como concordaram com isso, tinham que fazer, mas nunca esteve em suas listas de prioridades. A razão pela qual ele havia esquecido completamente de 876 era que seu sinal desaparecera há algum tempo. Octavius pensou que ele havia morrido. Ainda assim, como o monólito nunca disse nada sobre ele estar morto, Octavius fez com que algumas pessoas ficassem de olho para qualquer sinal. Avaliado pela mensagem atual, parecia que ele ainda estava vivo. Tocando na tela do relógio, Octavius enviou uma mensagem de volta. Certifique-se de estar em alerta constante. Se encontrar seu sinal novamente, capture-o vivo. Assim que enviou a mensagem, Octavius se recostou na cadeira com um olhar indiferente. Se eles capturassem 876 ou não, ele realmente não se importava. Mais tarde à noite, um forte cheiro de álcool permeava um pequeno quarto. Deitada em uma pequena cama, havia uma jovem com cabelo avermelhado. Com uma pele pálida, sua figura frágil repousava em uma cama macia. Sentado ao lado dela, segurando sua pequena mão delicada, estava Kevin, cujo corpo tremia incontrolavelmente. Algumas horas após o incidente, os elfos conseguiram finalmente estabilizar sua condição, permitindo que os outros a visitassem. Junto com Ren e os outros, Kevin foi visitar Emma. Considerando seus sentimentos, todos decidiram visitar em um horário mais tarde, dando-lhe um tempo sozinho com ela. Olhando para a figura frágil de Emma, Kevin sentiu uma dor lancinante percorrer seu corpo. Uma infinidade de emoções cruzou seu rosto, variando entre pura raiva e tristeza. Isso é tudo culpa minha. Apertando sua mão com mais força, Kevin cerrou os dentes. Foi só depois que alguém lhe mostrou o que havia acontecido que ele percebeu que a pessoa responsável por isso era Aaron. Uma quantidade indiscutível de ódio cruzou seu rosto enquanto ele tentava se manter calmo. Contudo, isso se provou muito mais difícil do que ele imaginava, já que seu rosto ficava vermelho de raiva. Se ao menos eu não tivesse parado o Ren naquele dia. Nada disso teria acontecido se ele não tivesse impedido o Ren naquele dia. A depressão começou a se instalar à medida que pensamentos sombrios entravam em sua mente. Clic-clank. Foi então que a porta do quarto se abriu de repente e Ren entrou. Olhando em sua direção e se aproximando dele, ele disse suavemente: Kevin, você não precisa se preocupar muito, o médico disse que ela vai viver. Eu sei. Kevin murmurou, sua voz tremendo. Eu sei que ela vai viver, mas ele também disse que ela sofreu uma lesão permanente nas costas. Ela nunca poderá andar novamente. Kevin apertou a mão de Emma com força antes de murmurar. Eu deveria ter deixado você matar ele naquela vez. Havia um ódio indiscutível misturado em sua voz ao pronunciar essas palavras. Virando a cabeça e olhando na direção de Ren, Kevin rosnou entre dentes cerrados. Você estava certo, eu sou muito mole. Eu não deveria ter interferido naquela hora em que você estava prestes a matá-lo. Isso é tudo culpa minha. Quanto mais falava, mais alta sua voz se tornava. Ele podia sentir que estava perdendo o controle de suas emoções.
Não conseguia entender o que estava acontecendo com ele, a sensação que estava experimentando, a dor lancinante de perder Emma. Tudo isso parecia muito familiar para ele. Kevin não conseguia explicar, mas quanto mais pensava, mais seu corpo tremia. Eu não posso deixar que ela sofra. Em resposta ao seu súbito descontrole, Ren balançou a cabeça e colocou a mão em seu ombro. Não é sua culpa. Realmente não é. Deixando a mão de Emma, Kevin se levantou. Fechando os olhos por um curto momento, rapidamente se recompusdeu. Não, você está certo. Isso não é minha culpa. Levantando a mão e limpando o canto dos olhos, o rosto de Kevin lentamente se tornou indiferente. Se houver alguém a culpar, esse alguém é Aaron. Ele é o responsável por isso. Um brilho vermelho manifestou-se de repente ao seu redor. Virando a cabeça e encarando Ren, a voz de Kevin de repente se tornou mais fria. Eu vou ganhar o torneio. Ele proclamou de repente. O médico disse que há uma chance de ela se recuperar totalmente, e isso através do uso de algo chamado lágrima élfica. Eu vou ganhar o torneio e pedir isso. Antes que Ren pudesse dizer qualquer coisa, lançando um último olhar para Emma, Kevin saiu do quarto, batendo a porta atrás de si. Clank. Enquanto saía, Kevin lentamente sentiu suas emoções se tornarem insensíveis, enquanto uma chama acendia em seus olhos. Nada iria detê-lo de vencer o torneio. Seja Ren, Jin ou qualquer outra pessoa. Kevin iria destruir todos. Ah! Observando a figura de Kevin se afastar, um longo suspiro escapou de minha boca. Virando a cabeça e olhando na direção de Emma, massageei minha testa. Eu realmente estraguei tudo. Se havia alguém a culpar, esse alguém era eu. Se eu não tivesse feito o que fiz, nada disso teria acontecido. A razão pela qual Aaron atacou Emma foi por causa da minha própria ganância em fazê-lo sofrer mais. Foi errado o que eu fiz. Eu não sabia. Sem dúvida, eu me sentia culpado pelo que aconteceu, mas de alguma forma, uma parte de mim dizia que o que fiz foi a coisa certa. Que o que fiz foi um pequeno sacrifício que eu precisava fazer para recuperar minha liberdade. Eu me sentia mal quando esses pensamentos cruzavam minha mente, mas o que eu podia fazer? Eu não conseguia pará-los. Eram realmente meus pensamentos desde o começo? Eu realmente não sabia. Estando ciente de que talvez minha mente estivesse sendo manipulada por alguém, tornou-se mais claro para mim que os pensamentos que estava tendo também poderiam ser uma fabricação de quem queria me manipular. Mas quem seria essa pessoa? Clic-clank. O som da porta se abrindo me tirou de meus pensamentos. Amanda. A princípio, pensei que fosse Kevin, mas para minha surpresa, a pessoa que apareceu foi, na verdade, Amanda. Você veio visitar ela também? MHM. Segurando um buquê de flores, Amanda lentamente se aproximou de Emma e o colocou ao seu lado. Preocupação se refletia em seus olhos ao olhar para Emma, que estava atualmente em coma. Levantando a cabeça e me olhando, Amanda puxou o cabelo atrás da orelha e perguntou suavemente. Você sabe quando ela vai acordar? Eu não sei. Eu balancei a cabeça. O médico disse que ela também sofreu um trauma craniano e, por isso, não sabe quando ela vai acordar. Entendi. Assentindo com a cabeça em compreensão, Amanda sentou-se ao lado de Emma e segurou sua mão. Eu provavelmente deveria ir. Seria indelicado da minha parte interferir no momento delas. Mas assim que estava prestes a sair, a suave voz de Amanda ecoou pela sala. Emma foi minha primeira amiga. Sua voz era suave, mas havia uma dor indiscutível escondida em suas palavras. Virando-me, com ambas as mãos segurando as mãos de Emma, pude ver o corpo de Amanda tremendo um pouco. Ela parecia especialmente solitária. Meu coração doeu ao ver isso. Amanda não era alguém que tinha muitas pessoas próximas. No entanto, ao longo de sua vida, todos que eram próximos dela acabavam desaparecendo. Sua mãe, seu pai, e agora Emma. A quantidade de dor que ela suportou era realmente excessiva para alguém tão jovem. Surpreendendo Amanda, peguei um banquinho e o coloquei ao seu lado, sentando-me e sorrindo calorosamente em sua direção. Conte-me mais. Baixando a cabeça, olhei para Emma antes de voltar a olhar nos olhos dela. Conte-me mais sobre os bons momentos que você teve com a Emma. Ah! Emitindo um som estranho, os olhos de Amanda se avermelharam levemente. Baixando a cabeça até que seu cabelo cobrisse seu rosto, os ombros de Amanda lentamente pararam de tremer enquanto ela respondia com suave 1. Capítulo 420. Dominação 2. The Author's POV. Noite avançada.
Sentado ereto em um pedaço de grama perto de sua residência, En olhou para o céu. Cercada por milhões de estrelas, a lua parecia especialmente bonita esta noite, enquanto lentamente cobria a área ao seu redor com um brilhante manto branco. Ah! Suspirando em voz alta, En se deitou na grama. Cobrindo os olhos com o braço, ele mordeu seus lábios trêmulos com força. Eu falhei. Ele falhou em passar da rodada de 64. Apesar de ter colocado tudo em sua luta, no final, o resultado foi sua perda inevitável. Seu oponente era simplesmente forte demais. O calor escorreu pelo lado de suas bochechas enquanto ele tentava ao máximo segurar as lágrimas. Mas, no final, ao pensar em seu pai e sua família e perceber que não poderia mais obter a cura, En não conseguiu mais se conter e mais lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Apesar de todas as dificuldades que enfrentou e de sua rápida melhora, En ainda não conseguiu chegar ao top 10. Foi agora que ele percebeu o quão vasto o mundo era. Só porque ele havia superado seus antigos colegas de escola, isso não significava que não havia outros por aí que não o superassem também. Sou um fracasso. Ele murmurou em voz alta, enquanto cerrava os punhos com força. Se ele tivesse treinado ainda mais, com certeza poderia ter vencido. Ele havia sido preguiçoso em seu treinamento. Não, você não é. Mas foi então que ele ouviu uma voz familiar vindo de perto. Rápido, enxugando os olhos, En levantou a cabeça e olhou na direção de onde veio a voz. En. Ao avistar a figura, En se sentou ereto. MHM. Com um simples aceno, En se sentou ao seu lado. Colocando ambas as mãos sobre os joelhos, En olhou para a lua no céu e murmurou. Você não falhou. Enquanto eu murmurava essas palavras, desviei o olhar da lua e olhei na direção de En. Com os olhos vermelhos, pude ver que ele acabará de chorar. Eu não trouxe esse assunto à tona. Levantando minha mão, eu o palpei no ombro. Se você está preocupado com seu pai, não se preocupe. Eu posso conseguir a cura para você. Mas, antes que En pudesse dizer algo, eu rapidamente o interrompi. Você está preocupado que eu desperdice minha oportunidade de ganhar as lágrimas élficas? Uma surpresa passou pelo rosto de En ao ouvir essas palavras. Eu sorri com sua reação. Sua expressão deixou claro para mim que esses eram seus pensamentos. Recostando-me na grama, murmurei. Você não precisa se preocupar com isso. Embora as lágrimas élficas sejam raras, você não precisa vencer o torneio para obtê-las. Não havia como os elfos terem apenas uma lágrima élfica disponível. Eles tinham várias delas. O único problema era convencê-los a trocá-las, e eu já tinha uma solução para isso há muito tempo. O quê? Incredulidade passou pelo rosto de En enquanto ele olhava para mim. Apontando para mim, sua voz tremeu. Mas você não me disse que a única maneira de obtê-las era conseguindo um lugar entre os 10 primeiros no torneio? Isso foi uma mentira. Eu disse suavemente. Fechando os olhos, senti a brisa fria passar pelo meu corpo. Você nunca precisou ficar entre os 10 primeiros para conseguir a lágrima élfica. O quê? Apesar de ter os olhos fechados, pude sentir o choque genuíno na voz de En ao ouvir minhas palavras. Seu choque era compreensível. Eu havia mentido intencionalmente para ele sobre a lágrima élfica para que ele se esforçasse no torneio. Ele deve se sentir traído de alguma forma. Não pense muito. Eu só menti para que você se esforçasse ao máximo no torneio. Abrindo os olhos, olhei diretamente nos olhos de En. Se eu não tivesse te dito isso, você nunca teria se empurrado ao limite e nunca teria percebido o quão fortes as pessoas lá fora são. Apesar de suas muitas experiências comigo em Enlow, En ainda não compreendia verdadeiramente a profundidade deste mundo. Só porque ele havia melhorado rapidamente sua classificação, isso não significava que ele era forte. Um exemplo seria Kevin, Jin e eu. Todos nós treinamos manuais de espada de 5 estrelas. Porque praticamos manuais de espada de 5 estrelas, passamos a maior parte do nosso tempo dominando-os em vez de focar em nossas classificações como os outros. Foi em parte por isso que a taxa de nosso crescimento parecia estar à altura de alguns dos outros prodígios por aí. Mas também foi por isso que nossa força estava muito além da deles. Se eu lutasse contra alguém com o mesmo nível que eu, não teria problemas em me livrar deles. Infelizmente, o mesmo não podia ser dito sobre En, que não praticava um manual de espada de 5 estrelas e apenas se concentrava em sua classificação. De qualquer forma, você pode relaxar. Eu prometi a você há muito tempo que conseguiria a cura para seu pai. Não vou quebrar essa promessa. Depois de assinar o contrato de mana,
eu tinha que cumprir o que prometi. Entendi. Com minhas palavras, os ombros de En finalmente relaxaram um pouco. Um alívio visível apareceu em seu rosto. Virando-se para olhar para ele, perguntei: Você não está bravo? Bravo? Sim, bravo pelo fato de eu ter mentido para você. Com os lábios pressionados, En balançou a cabeça. Não. Recostando-se, En levantou a cabeça e olhou para a lua no céu. Talvez no começo, mas depois de ouvir o que você disse, percebi que você fez isso para meu próprio benefício. En de repente baixou a cabeça. E por isso, sou grato a você. Ouvindo suas palavras, as bordas dos meus lábios se curvaram para cima. É mesmo? Sim. En acenou com a cabeça. Alongando os braços, levantei-me lentamente. Isso é bom. Você vai embora? En perguntou com um olhar levemente desapontado. Massageando o pescoço, eu bocejei. Uau, sim, está bem tarde. Ainda tenho um torneio amanhã. Então não vou te segurar. Acenando com a mão, me despedi de En e segui para meu quarto. No entanto, enquanto voltava para meu quarto, o sorriso em meu rosto começou a desaparecer lentamente. Flashbacks do incidente de hoje se repetiam em minha mente. Algo não se encaixa sobre o incidente de hoje. A forma como tudo aconteceu parecia estranho para mim. Algo sobre o incidente parecia muito estranho. Ou melhor, a sensação que tive quando Aaron apunhalou Emma pelas costas. Em vez de preocupação ou qualquer outra coisa, a primeira coisa que me veio à mente foi: tudo está indo de acordo com o plano. Estranho. O que era ainda mais louco era o fato de que eu não senti nada quando vi Kevin se perder naquela hora. A sensação era um pouco diferente, mas parecia que eu estava me livrando de um fardo. Quanto mais pensava sobre isso, mais preocupado ficava. Não tenho escolha, tenho. Parando meus passos e fechando os olhos, olhei para o céu e respirei fundo. Ba, tump. Ba, tump. Meu coração, sem querer, acelerou. Se eu quero uma resposta, não tenho escolha a não ser fazer isso. Tenho. Pela primeira vez em um tempo, senti o medo se infiltrar em minha mente enquanto tomava outra respiração profunda para me acalmar. Então, voltando para meu quarto, joguei minha pulseira na cama e fui em direção ao campo de treinamento. Clank. Ao entrar no campo de treinamento e ver que não havia ninguém presente, segui para uma das salas de treinamento privadas. Entrando na sala, tranquei a porta atrás de mim e me sentei de pernas cruzadas no meio da sala. Respirando fundo, canalizei todo o mana que tinha dentro do meu corpo. Enquanto canalizava meu mana, uma poderosa luz branca irrompeu, envolvendo toda a sala. Com os dentes cerrados, continuei a canalizar meu mana até que restasse apenas uma pequena quantidade. O suficiente para durar 5 minutos. Uma vez que meu mana chegou a esse nível, olhei para o canto da sala e falei: tranque a sala por 5 minutos. Clank. Assim que minhas palavras se dissiparam, um alto som de clique ecoou pela sala enquanto um temporizador era iniciado ao lado da sala. 5M00S. Olhando para o temporizador acima, fechei os olhos. Ba, tump. Ba, tump. O som repetitivo do meu coração batendo ressoou pela sala enquanto eu lentamente abria a boca e murmurava: indiferença do monarca. Em uma sala diferente. Sistema. Kevin disse em voz alta enquanto se inclinava para frente e olhava para a interface do sistema. Poção de cura intermediária X8. Poção de aumento de força X2. Poção de cura avançada X3. Não está aqui. Rolando sua lista de itens, Kevin balançou a cabeça. Depois de um tempo, ele rapidamente tocou na interface e olhou pela loja do sistema. Ele estava tentando ver se conseguia encontrar algo que ajudasse Emma Lee. Lágrima élfica, lágrima élfica, lágrima élfica. No entanto, por mais que tentasse olhar, não conseguia encontrar o que procurava, nem nada que tivesse efeitos semelhantes às lágrimas élficas. Droga! Kevin xingou em voz alta enquanto cerrava os dentes com força. A única maneira de conseguir a lágrima élfica é vencendo o torneio. Pensou com um olhar deprimido em seu rosto. Mas assim que estava prestes a desistir, um pensamento repentinamente passou por sua mente. Espere. Os olhos de Kevin se iluminaram de repente. Rolando sua interface do sistema novamente, seu dedo logo pausou em uma certa seção. Melandoir. Principal planeta élfico do passado. Neste planeta reside a árvore do mundo, que foi corrompida em uma árvore demônio.
É onde as frutas demônio estão sendo colhidas atualmente. Dificuldade: mínimo de classificação. Diferença de tempo: 1/5 dias humanos. Despesa: núcleo de classificação. Droga. Analisando a interface, Kevin cerrava os punhos enquanto toda esperança rapidamente desaparecia de sua mente. As exigências eram altas demais. Inclinando-se para frente e segurando a cabeça, a mente de Kevin ficou confusa com todos os tipos de pensamentos diferentes. Como aquele incidente pôde acontecer? Por que Emma teve que se ferir? E por que agora? Embora Aaron não gostasse de Emma, por que ele tentaria matá-la de repente? Não fazia sentido. Tirando seu tablet, ele começou o vídeo e o reproduziu. Enquanto assistia ao vídeo, seu rosto mudava repetidamente. Especialmente no exato momento em que Aaron apunhalou Emma pelas costas. Naquele momento, ele teve que forçar-se fisicamente a assistir e impedir-se de vomitar. Assistindo aquele clipe repetidamente, um som de rachadura ecoou enquanto o tablet começava a se dobrar lentamente. HM. Era a 8ª vez que ele reproduzia o vídeo, e bem quando estava prestes a parar de se torturar, ele finalmente notou algo. Ele rapidamente aproximou o tablet do rosto para ter uma visão melhor. Foi então que Kevin viu. Logo após apunhalar Emma pelas costas, Kevin conseguiu vislumbrar Aaron dizendo algo. Tocando no tablet, Kevin desacelerou o vídeo. Somente após desacelerar o vídeo em 4 vezes ele conseguiu finalmente entender o que queria dizer. Espero que você mande lembranças para Ren por mim. Kevin murmurou em voz alta enquanto decifrava as palavras que saíram da boca de Aaron. Quando fez isso, o rosto de Kevin congelou levemente. Ele descobriu sobre aquela vez. Mas, como? Ren disse a ele que havia resolvido a situação e que não poderia ter lembrado de nada. Como era possível ele saber que Ren estava por trás do incidente que aconteceu com ele? Algo não se encaixava. E se? De repente, flashbacks de sua visão se repetiram na mente de Kevin. A visão em que alguém parecido com Ren matou Emma. Um frio repentino envolveu o corpo de Kevin enquanto ele se levantava. Não pode ser. É impossível que ele tenha feito isso. Kevin murmurou repetidamente em voz alta. Mas quanto mais pensava sobre isso, mais fraca sua voz se tornava. Aia! Ah! Com a respiração pesada, Kevin tentou se acalmar. Isso mesmo, tudo isso pode ser um mal-entendido. Vou falar com ele e resolver essa questão agora. Em vez de apenas esperar que algo acontecesse, Kevin decidiu confrontar Ren diretamente. Ele não queria viver duvidando de Ren. Alguém em quem confiava profundamente e com quem compartilhava seus segredos mais profundos. Isso mesmo, isso pode ser apenas um estúpido mal-entendido. Segurando seu casaco, Kevin saiu do quarto.